Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus, aleluias. Quero agradecer a todos vocês que têm se inscrevido, louvado seja Deus, tem deixado seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem passado por este canal, amém. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a todos vocês. Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 5 do nosso primeiro trimestre do ano de 2024. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem por tema essa lição a missão da Igreja de Cristo. Aleluia, o texto áureo diz assim: e perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A verdade prática diz assim: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos orar ao Senhor? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia, quero te louvar por mais uma aula, quero te exaltar, meu Deus amado, por todos que têm passado por aqui, que o Senhor, meu Deus, continue a abençoar, Pai, os teus filhos, as tuas filhas, os teus servos, as tuas servas. Abençoa também aqueles, meu Deus, que ainda, Pai, não te servem, mas, Senhor, ouve a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, guarda, Pai, cada um, Pai, nas tuas mãos. Toma as nossas vidas, toma a direção de tudo e a primazia de tudo, Espírito Santo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, a verdade prática, ela diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, também testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Então, nós sabemos, que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o sal, ele tem a sua função, A função do sal é dar sabor. Ele dá sabor, ele preserva, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Bem assim a igreja ela tem que dar sabor na terra. A igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela tem que dar testemunho, louvado seja Deus por onde ela passa. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra, Então, por onde nós passamos, nós temos que brilhar. Nós temos que dar testemunho. Jesus, ele disse na sua palavra que não se pode esconder, um candeeiro debaixo, de um alqueiro, ou de uma mesa, ou de um velador. Não se pode esconder, porque ali é uma luz. E aonde botar, e as pessoas olharem, vai ver que há uma luz ali debaixo. Então, a luz, ela não se oculta. A luz, aonde ela chega, ela brilha, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, por mais que tentem esconder essa luz, ela não vão conseguir, porque ela vai brilhar. Louvado seja Deus, aleluia. Então, bem assim é o sal. Aleluia. Uma comida sem sal, ela não tem sabor. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O sal, ele é fundamental nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Para quê? Para dar sabor, para preservar ali aquele alimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Bem assim a igreja ela tem o seu papel aqui na terra de preservar, dar luz e dar sabor, dar testemunho por onde ela passar. E essa igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, somos eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. Nós precisamos, por onde nós passarmos, sermos luz. Por onde nós passarmos, darmos testemunhos. Por onde nós passarmos, darmos sabor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aonde a gente passar, espalhar, deixar ali o cheiro suave de Cristo. É assim que é o verdadeiro crente, o servo de Deus. Porque o sal, enquanto ele está ali dentro daquele potinho ali, tampado, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ninguém percebe, ninguém vê o sabor dele. Mas quando ele é colocado na dosagem certa, ali na comida, naquele prato, todos comem, saboreiam e gostam, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Bem assim é o crente, o servo de Deus, por onde ele passa, ele tem que dar testemunho, ele tem que dar frutos, ele tem que, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
trazer sabor àquele lugar, dar luz ali naquele lugar. Se há uma contenda ali, o crente ele aplaca, ele é pacífico, ele faz o papel ali do pacificador, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se há uma fofoca, né? Ali a gente entra com a palavra de Deus para que os outros não venham a ser contaminados, né? Então assim, o crente ele dá testemunho. O crente ele não bota a lenha na fogueira. O crente, né, por onde ele passa, ele é um servo de Deus, ele é um arauto do Senhor, né? Ele é uma atalaia ali de Deus para quê? Para dar testemunho ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, quando a igreja de Cristo ela dá sabor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, então ela adora e ela discipula e ela agora ela é testemunha das insondáveis riquezas de Cristo, porque a igreja também ela tem, né, o papel de discipular. Né? Quando uma vida ela vai para o Senhor Jesus, ela aceita o Senhor Jesus, ela não conhece o querer e a vontade do Senhor. E para ela saber qual é a vontade de Deus na vida dela, ela precisa ser discipulada. E para discipular alguém, tem, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem que ser na palavra de Deus. Tem que ser no estudo da palavra de Deus. Sem o estudo da palavra de Deus, não tem como discipular uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é no meu conhecimento, não é na minha sabedoria, não é no meu achismo, não é no meu eu posso, mas sim com a palavra do Eterno. Com a palavra de Deus nós discipulamos, nós ganhamos almas para Jesus, nós damos testemunhos, nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Por onde nós passamos, louvado seja Deus, o nome do Senhor é glorificado, vidas são edificadas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e, aleluias, o reino, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai ganhando almas. Por quê? Nós somos testemunhas do Senhor e estamos aqui para ganhar almas para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Marcos, no seu capítulo 16, versículo 14, e Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, versos 42 e 47. Marcos 16 diz assim, 16, 14 diz assim: Finalmente apareceu os 11, estando eles assentados juntamente. E lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a igreja de Cristo, ela tem esse papel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de falar do amor de Cristo, mas falar também do juízo de Deus. A igreja de Cristo, ela não pode omitir, louvado seja Deus, ela não pode esconder, aleluia, as verdades que estão nesse livro sagrado. Muitas das vezes a gente vê muitas pessoas dizem assim: não, nós não podemos pregar duro para aquele jovem, para aquela pessoa, porque vai afastar dos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, nós não podemos ser duros, mas nós podemos mostrarmos a verdade de Cristo, né, junto com o amor de Deus para aquela pessoa. E eu creio que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer a obra. Porque o único que convence o homem da justiça, do juízo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e da condenação eterna ali o homem, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele faz o papel. Louvado esse papel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Então, o meu papel, o seu papel, a nossa função aqui na terra como igreja de Cristo, como representantes do Senhor Jesus, é falarmos a verdade de Deus, né, que contém nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos omitir o que está nas Escrituras Sagradas. E o Senhor está dizendo aqui que, né, ali ele aparece para aqueles 11, louvado seja Deus, aleluia, porque era 12, mas Judas traiu, né, o Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que ele começa a lançar em rosto ali a incredulidade daqueles discípulos. Porque os discípulos, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estavam com o coração duro. Muitos não creram na ressurreição do Senhor Jesus quando o Senhor havia ressuscitado ali. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor chega e diz assim: Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Ele ordenou, ele deu uma ordem aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele deu uma incumbência a cada um que fosse e que pregasse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o evangelho a toda criatura.
porque muitos estavam ali duvidosos, achando que o Senhor não havia ressuscitado, e o Senhor já havia ressuscitado. E diz a palavra de Deus que estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Né? Então, o Senhor, Ele nos dá autoridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de expulsar demônio, de falarmos novas línguas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos enche de poder. Mas para isso eu tenho que estar com a minha vida entregue nas mãos do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles pegarão nas serpentes, e se beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando o Senhor fala essa palavra aqui, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, e porão a mão nas serpentes, não é para você sair pegando nas cobras, não é para a pessoa estar brincando com a cobra, né? Jogando ela para lá e jogando ela para cá, não é isso. Aleluia, ele diz, e se beber alguma coisa mortífera, você vê que Paulo, quando ele está ali naquela ilha, diz a palavra que ele está ali juntando aqueles gravetos e vem uma vibra ali no meio. Né? Paulo não foi lá pegar na cobra. Paulo estava ali juntando aqueles gravetos para se aquecerem depois daquele naufrágio. E vem uma vibra ali no meio e pica Paulo. E todo mundo achou que ele ia morrer. Só que Paulo não morreu. Deus deu o livramento. Mas aqui o Senhor não está mandando ninguém pegar em cobra, porque tem gente, né, que gosta de desafiar. Não faça isso. Né? Mas se acontecer de uma cobra te morder, não tenha medo, porque também o Senhor vai te dar o livramento. Deus deu o livramento a Paulo. Ele, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Se beber, não é que é para a pessoa beber veneno, tentando o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos tentar o nosso Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Então nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Ele diz, e se, né, por engano, se acontecer de você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aleluia. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o Senhor, ele diz, e se beberem, né? Não é para a pessoa beber, eu sou crente, eu posso beber, né, qualquer coisa. Não, tem crente que bebe cachaça, tem crente que bebe cerveja, tem crente que bebe vinho, tem crente que bebe champanhe, tem crente de todo jeito aí. Mas os crentes verdadeiros, servos do Senhor, não andam com esse espírito de chocarrice. Anda servindo a Deus em espírito e em verdade. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles, se beberem alguma coisa mortífera, se beberem, se acontecer da pessoa estar em um lugar e alguém enganar ou fazer alguma coisa, e aquela pessoa beber, né, alguma coisa mortífera, Deus vai dar o livramento. E ele diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, você vai colocar as mãos nos enfermos, nós vamos colocar as mãos nos enfermos e, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles serão curados pelo poder de Deus, através do poder de Deus manifestado em nossas vidas. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, depois que o Senhor falou estas palavras, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi recebido no céu e se assentou à direita do Pai. Jesus, depois de ter dado essas instruções aos discípulos, né, agora ele se ascende ao céu e se assenta à direita de Deus Pai. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, depois que eles ouvem as instruções de Jesus, eles saem pregando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a palavra do Senhor é confirmada. Aleluia. Louvado seja Deus. Confirmada como? Através dos sinais. Né? Eles chegavam no doente, colocavam as mãos, os enfermos eram curados. Chegavam numa pessoa endemoniada, colocava a mão, os demônios batiam em retirada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim ia se cumprindo a palavra de Deus por onde eles passavam. E o Senhor já estava sentado à direita do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, amém, diz assim: se inscreva, né, compartilhe, deixe seu comentário, me ajude nesta obra, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja um evangelizador da obra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilhe nos seus contatos, nos seus grupos de WhatsApp. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender com a palavra de Deus. Jesus está voltando e Ele não quer que nós venhamos sermos
enganados ou enganadas, amém? Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2 e versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluia. Então, todos ali que ouviam os apóstolos pregarem essa palavra, perseveravam na doutrina deles. Eles perseveravam, tinha comunhão e compartilhava também o pão com os seus irmãos e oravam uns pelos outros. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, em cada aquelas vidas ali, em cada alma ali, tinha temor de Deus, tinha alegria, eles se regozijavam no Senhor, e os sinais ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se cumpria através das mãos dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, tudo deles era em comum, nada era escondido. Eles tinham comunhão, eles partilhavam, né? Eles tinham amor, eles tinham graça, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, quando eles vendiam uma propriedade, eles não escondiam de ninguém, eles repartiam um com o outro, né? De acordo com a necessidade de cada um, eles iam ajudando ali, irmãos. E o que falta hoje na igreja de Jesus é isso. Hoje nós vemos muitos templos bonitos, muitos templos com muito dinheiro, muitos pastores comprando carros caríssimos, né, enquanto muitas ovelhas estão passando fome. Isso não é correto diante dos olhos do Senhor. No grande dia, essa pessoa ela irá dar conta a Deus, né? Porque tinha vidas ali passando fome. É claro que ninguém vai poder saciar a necessidade de todos na igreja, mas a igreja ela tem este papel de ajudar órfãos, de ajudar viúvas, né? Louvar seja o Senhor, uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que está doente, né? Uma pessoa que era tão trabalhador e era fiel nos seus dízimos e nas ofertas, e de repente, né, ele fica desempregado, ela fica desempregada e vê sua vida desmoronar. E muitas das vezes a igreja ela tem condição sim de ajudá-la, mas não ajuda, né? Não ajuda. Hoje quem faz mais obra fora, né, ajudando as pessoas, são essas igrejas pequenas, que muitos dessas igrejas grandes chama de boteco de aleluia, né? Chama de boteco de aleluia. Né? Eu vi esses dias, né, uma missionária aí no YouTube falando, né, que essas igrejas pequenas aí, né, boteco de aleluia, né, não sei o que, não tem palavra de Deus, não tem isso, não tem aquilo. Tem sim, tem palavra de Deus, tem tanta palavra de Deus que lhe convidaram para você pregar, né? Tem tanta palavra de Deus que convidaram essa irmã para pregar. Se não gostasse da palavra de Deus, ela tem uma boa palavra, só que ela fala muito das igrejas dos outros. Ela critica muito, não sabendo que as igrejas que mais ajudam os pobres é as igrejas pequenas. Porque as igrejas grandes não ajudam mais. Estão cheias de mentiras, de adultérios, de fornicações, né? Então as pessoas não vão ficar no meio dessas sujeiradas e acabam saindo, né? E Deus ordena que abra assim seus ministérios. Mas essa irmã, né, que está bem destacada aí na internet, que eu não vou citar o nome aqui, não é porque eu tenho medo, não é porque eu não gosto de citar mesmo o nome de ninguém, né? Mas está bem destacada, se vocês procurarem aí vocês vão ver, né? Ela sempre fala bem da igreja dela e mal das igrejas pentecostais, só que as igrejas pentecostais as mais estão ajudando a pobreza. Leva uma roupa, leva uma cesta básica, dá um gás, paga uma luz, enquanto essas igrejas grandes, no qual, né, a igreja, né, dessa irmã, né, que ela diz que não tem erro nenhum, não tem defeito nenhum, e é cheio de podridão lá, né, não ajuda ninguém, né? Então, Deus, no grande dia, ele vai cobrar. Por quê? Porque Deus, ele quer união, ele quer unidade na igreja, né? Ele quer comunhão no partir do pão. Mas hoje as pessoas se preocupam com viagens, com carros, com festas, com tantas coisas. Mas aqueles pequenininhos estão ali na igreja e estão passando fome. Muitos vão para o culto e não têm o que comer. Eu sei disso. Eu sei do que eu estou falando. Então, a igreja que era uma igreja feliz porque eles partiam o pão. Eles tinham comunhão. Eles tinham unidade, né? Comunhão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amor. Se preocupavam um com o outro.
A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar também com os que se alegram, né? Mas hoje tem sido diferente. Cada quem chora no seu canto só, e a minha alegria eu participo sozinho aqui também com quem eu quero, né? Então tá muito difícil, né, hoje. Mas não desista, porque há um Deus no céu que ele olha e vê, né, e contempla todas as coisas, e ele vai querer conta no grande dia, né, desses pastores, destas pessoas que se comportam assim. Porque falar é fácil, eu quero ver é sair para fazer, é se levantar, sair do seu comodismo para ir fazer, né? E numa igreja de uma pessoa levar uma mensagem, sair falando daquele ministério, é muito fácil falar, né? Mas eu quero ver se levantar e levar uma cesta básica aí debaixo de uma ponte, né? E ali evangelizar um drogado, né? Uma pessoa ali que vive nas esquinas, andando para cima e para baixo, sem rumo na vida. Eu quero ver fazer essa obra, né? Então, estudar muito, eu sei falar isso, grego, não sei o que, aramaico, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. É muito fácil. Eu quero ver é pegar e tirar a roupa do guarda-roupa e dar a quem está necessitado, tirar o sapato do pé e dar àquele que está calçado. Ô, irmã, a senhora faz isso? Faço. Eu estou falando porque eu faço. Eu estou falando porque eu vivo, eu faço essa obra, né? Então, é fácil falar quando não se faz, né? Estudar muito, saber falar muito e ainda chegar dizendo que os pentecostais têm uma língua chula, não sabe falar direito. Muitas das vezes, aquele pastor que está ali, ele não sabe falar direito, não tem uma boa oratória, né? Mas ele é uma pessoa com o coração cheio de amor. Ele é uma pessoa que ele não dorme sabendo que tem uma ovelha dele com fome. Ele não bota a cabeça no travesseiro para dormir. Ele vai lá saciar a necessidade daquela ovelha. Enquanto muitos que falam tantas línguas, têm tantos idiomas, tanta sabedoria, são tão bons na letra, nunca compartilharam uma roupa. E quando compartilha uma peça de roupa, diz, olha, ali foi eu que dei, né? Então a Bíblia diz que o que a gente faz com a mão direita, a esquerda não pode ver. Então, irmãos, nós vivemos dias assim, dias desse jeito, que quando uma pessoa faz uma obra social, quer se aparecer. Não é nem o nome de Jesus que aparece, é o nome da pessoa que tem que aparecer. E se não sair do jeito da pessoa, tem contenda, tem briga, tem confusão. Deus não recebe, Deus também não recebe. Né? Então está difícil, a igreja de Jesus na terra está difícil, mas o Senhor está dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então quem se comporta ou se importa desse jeito, desta maneira, Deus vai querer naquele dia. Deus vai ter um particular naquele dia. Porque quem anda com o Espírito de Deus não tem essas obras de menino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia. Juntos com alegria e singeleza de corações, partia o pão em casa, estava junto no templo, tinha comunhão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então todo dia tinha o quê? Salvação de alma. Muitas das vezes não tem mais salvação de alma naquele lugar, porque o dono daquela igreja não está mais ali. É duro falar a verdade, mas é a verdade. Muitas das vezes não tem mais salvação de alma, porque o dono daquele lugar não está mais ali. Porque o homem é quem faz tudo, ele é quem sabe tudo, então o que é que o Espírito Santo vai fazer lá? Né? Então, nesta lição de hoje, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a grande comissão, nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro é pregação e instrução. O segundo tópico é adoração e edificação. E o terceiro tópico é comunhão e socialização. Para cada tópico temos 3 subtópicos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para estudarmos. Louvado seja Deus. Então, primeiro, pregação e instrução. Então, a igreja ela faz o quê? Ela proclama as boas novas.
A igreja, né, ela proclama as boas novas. É o papel da igreja proclamar as boas novas. E o que é as boas novas? É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então diz assim: a igreja foi fundada por Cristo, está em Mateus 16, verso 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa missão é exercida por meio da pregação de quê? Do Evangelho. Então, aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Está em 1 Coríntios 1, 21. Então, a igreja ela tem este papel de proclamar as boas novas de Cristo, né? Então, a igreja ela é uma instituição para quê? Para abençoar, louvado seja Deus, o mundo, este mundo caído, este mundo cheio de pecado, este mundo que tem os valores distorcidos, né? A igreja está para abençoar, porque ela é luz e ela é sal da terra, né? Essa missão é exercida por meio de quê? Da pregação do evangelho. Por quê? Porque apóstolo Paulo ele diz, né, lá em 1 Coríntios 1, 21, que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então a igreja também, ela tem o quê? O papel de quê? Né? De discipular. Discipular quem? Os convertidos, os novos convertidos. Então, pregar é proclamar e levar a palavra de Deus aos que estão do lado de quê? De fora da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Enquanto discipular é instruir o que estão do lado de dentro. Né? Primeiro a gente prega para aqueles que estão lá fora, levamos a mensagem, a palavra de Cristo para aqueles que estão lá fora, e depois nós agora discipulamos aqueles que estão aonde? Do lado de dentro, dentro da igreja, aqueles que já foram salvos, agora vai ser, né, discipulado. Discipulado por quem? Por um pastor da igreja. Ele vai ensinar, ele tem o dever, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele foi chamado para ensinar, para instruir, para discipular aquele novo convertido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos, né? Porque a igreja foi formada por quem? Por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Porque quantas pessoas vai na igreja e ele não é discípulo de Cristo? Ele vai só, né, por visitar. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outro o que aprendeu e viver por meio de Cristo Jesus. Então, tem pessoas que vão na igreja, mas ele não é discípulo. Já o discípulo, né, ele está ali e ele passa tudo o que ele aprendeu ali com o Senhor Jesus, o que ele viveu, né, as experiências dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele passa para aquelas pessoas que vão ali. Né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a igreja ela tem esse papel de discipular, né, os novos convertidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Eita Jesus. Agora aqui o segundo tópico diz assim, que a igreja também, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é uma comunidade adoradora, né? A igreja ela tem o papel de adorar e edificar, né? Então nós adoramos ao Senhor e nós edificamos vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos esse papel, temos esse compromisso de adorarmos ao Senhor e edificarmos vida na palavra de Deus, né? Então a igreja ela é uma comunidade adoradora, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, no contexto bíblico, a adoração significa dar glória, que é devida somente a quem? A Deus. No contexto bíblico, a glória é dada devidamente somente a Deus. Louvado seja Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para conectarmos unicamente no Senhor. Está em Mateus 4:10. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus.
Então, adorar é um serviço. Adorar é um serviço que nós prestamos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus, não é algo que se faz apenas no momento do culto, público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser e agir e viver. Então, não é uma coisa que nós fazemos somente quando estamos na igreja, não. Eu adoro a Deus na igreja, em casa, no trabalho, na rua, em todos os lugares onde eu estou, eu sou um adorador. Eu adoro ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. É viver a vida para Deus. Então, adorar é viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para o culto, neste texto, traduzido o termo grego latreia. O sentido é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Então, viva totalmente para Deus. Viva somente para o Senhor. Amém? Segundo ponto também, a igreja é uma comunidade edificadora, né? A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, a igreja ela é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, vamos adorar o Senhor, vamos edificar vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos edificar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Por onde nós passarmos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos ser luz, vamos ser sal, aleluia. Vamos deixar um bom testemunho, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chega de escândalo, só muito escândalo, no meio do corpo de Cristo, Louvado seja Deus. O Espírito Santo ele tem andado muito triste. O Espírito Santo ele tem gemido sobre essa terra, Louvado seja Deus com as atitudes, de muitos. E muitas das vezes não é nem de pessoas pequenas, é de pessoas que se diz grande, que estão ali na frente e causa tanto escândalo, tanto desgosto, tanta tristeza ao Senhor. Vamos ser, crentes adoradores, crentes que edificam, crentes que abençoam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, crente que dá um bom testemunho, crente que é luz e que é sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro tópico aqui diz comunhão e socialização. Primeiro, a fé na esfera fraternal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A gente, nós acabamos de ler ali, os apóstolos eles dividindo, eles partilhando tudo, eles tinham amor, eles tinham temor, não faltava nada ali para eles, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Porque se nós somos cristãos, nós devemos andarmos na luz do Evangelho, Nós devemos viver em comunhão com os nossos irmãos. Aonde há comunhão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, a salvação de vidas, a salvação de alma. As pessoas chegam e elas se sentem bem, elas veem que aquela igreja é uma igreja acolhedora, uma igreja que abraça, uma igreja que sente a dor do outro, uma igreja que se preocupa, que cuida, irmãos. Então vamos ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos ter comunhão com o nosso irmão, vamos andar na luz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia.
Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada, é verdade. Porque onde não há comunhão, só há uma bagunça, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquela igreja não é uma igreja sólida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é uma igreja edificada na palavra de Deus. Não há, portanto, igreja aonde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros, irmãos. Tem pessoas que dizem, crente não pode ir na casa do outro, crente não pode fazer uma visita na casa do outro, crente não pode perguntar se o outro está bem, porque pode achar que está se metendo na vida dele. Não, isso é mentira de Satanás. Isso foi o diabo que botou na mente de alguns para afastar as pessoas. E aí os crentes acabam que não se visitam, não perguntam como que está o irmão, não procura saber, né? Não se abraça, olha um para o outro desconfiado, não confia mais um no outro, né? E aí, uma igreja dessa é uma igreja fria, é uma igreja morta. E se a igreja é morta, né, o dono dela não está nela. Porque o crente ele tem que ter comunhão com o seu irmão. O crente ele tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que andar em comunhão, tem que andar em amor, em harmonia com o seu irmão. Então, se não tem comunhão, cada quem por si, né? Então não tem como ter amor nessa igreja. Então Jesus não está nessa igreja, porque Jesus ele é amor. E por onde Jesus passa, há comunhão. Por onde Jesus passa, né? O irmão ele vai sentir a dor do outro. O irmão ele vai se interessar ali pela necessidade ali daquele outro para ajudar, né? Porque o irmão não vai ver o outro passar fome e achar bom. Não, nós somos irmãos em Cristo. Se eu tenho 2 roupas e o irmão está precisando de uma peça, eu vou dar uma para ele ou para ela. Se eu tenho 2, 3 pares de sapato, mas meu irmão não está sem nenhum, eu preciso partilhar um par de sapato com ele. Se eu tenho 2 quilos de arroz, eu só tenho um mesmo, mas o irmão está precisando, a irmã está precisando, eu preciso dividir, metade para mim, metade para ela. Eu preciso dividir metade do feijão para mim, metade para ela. Eu não posso deixar minha irmã com fome, porque nós somos irmãos. E quando nós agimos sem amor, sem compaixão, é uma casa dividida. E aí onde está o dono desta casa? Onde está o dono desta casa, né? Então precisamos ter amor uns com os outros, né? Então aonde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Então a igreja não está edificada na rocha, que é Cristo, porque os sinais de uma igreja edificada na rocha é a comunhão, é o amor, é a unidade. Então se não há, o dono daquela igreja não está ali mais. A unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio de unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraternal de seus discípulos. Então, Jesus orou pela união fraternal dos seus discípulos. Aí muitas das vezes a gente escuta, né? Alguém, né, pastores diz assim, não, essa igreja é problemática, essa igreja só tem isso, só tem aquilo. Então precisamos orar pela comunhão, pela unidade dessa igreja. Precisamos, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sermos unidos. Porque se nós, não, como igreja de Cristo, nós não somos unidos, nós não somos corpo de Cristo, não fazemos parte do corpo de Cristo. Porque os membros do corpo de Cristo têm que estar unidos, têm que viver em amor, em concordância, em unidade. Um dos grandes males da igreja está justamente na quebra da comunhão cristã. Então, quando quebra a comunhão, irmãos, vira bagunça. O que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo, devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossa igreja local. Então, não podemos quebrar essa comunhão. Temos que nos esforçarmos para mantermos a comunhão entre nós. Hebreus 13,
16. Hebreus 13, 16. A fé na esfera social. Então, a fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado, substantivo grego significa comunhão, por outro lado, possui também o sentido de ajudar, contributiva e partilhar. Então, a igreja ela tem que contribuir, ela tem que partilhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela tem que ter comunhão, ela tem que ser unida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque senão ela não é igreja. Louvado seja Deus. É usado por Paulo, contribuir e partilhar. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. O que é que diz em Romanos 12, 13? Romanos 12, 13. Diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrei-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui o apóstolo Paulo falando aos romanos que nós devemos abençoar aos nossos inimigos. Misericórdia. A minha renite está atacada hoje. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Irmãos, se vocês estiverem gostando, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me ajude nessa obra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Então, igreja, né? O apóstolo Paulo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós devemos socorrer mais os pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo também ele elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho, porque a igreja de Cristo também ela opera na esfera social, né? Como eu já falei agora, tem o bazar, tem sopão, né? Tem o pão, tem a cesta, né? Tem o remédio, o gás, né? O aluguel. Às vezes a pessoa precisa e a igreja está ali para ajudar. Né? Então nós devemos, né, louvar seja o nome de Jesus, olharmos para esses irmãos que muitas das vezes precisa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? Filipenses 4:15. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus, né? Então nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que tratar, né, do social, ajudando, né, no material, assim, comida, gás, remédio, mas nós também temos também que cuidar, né, com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui em Filipenses, Filipenses 4:15. Filipenses 4:15. 4:15. Ele diz assim: bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia,
Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele elogiou aqui os filipenses por se preocupar, né, com a necessidade dele. Então, aquele povo ali abençoou o apóstolo Paulo. Nós devemos também seguir esse mesmo exemplo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Jesus ressaltou esse fato em Mateus 25, 35 e 36. Que modelo de igreja somos, quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco. O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Tiago 2,15 e 16. Tiago 2,15. Tiago 2,15 e 16. O apóstolo Tiago também, ele chega a falar. Ele diz, olha, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e de algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, que proveito virá se eu disser, vá em paz, né? Se aquiete. Então, que proveito virá daí? Nenhum, porque se eu tenho que ajudar, eu tenho que partilhar. E aí ele chega, né, a dizer, louvado seja Deus, aleluia. Essas palavras. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aleluia. Mas dirá algum, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Oh, Jesus. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta. Então, a fé, ela tem que andar junto com as obras. Se um irmão ou uma irmã chega no meu portão e bate pedindo, e eu tenho o necessário e eu não abençoo, eu digo, vá em paz, se aquiete, né? Tenha uma boa noite, Deus vai providenciar, né? Então não vai ter proveito nenhum. Porque se ele bateu na minha porta, é porque Deus sabe que eu poderia ajudar ele. Deus sabe que eu tenho aquilo que ele precisa dentro do meu armário. Então eu tenho que abrir e partilhar com aquela pessoa. E Deus não vai deixar faltar para mim e nem vai deixar faltar para ela. Mas se eu digo vá em paz e eu não ajudo, a minha fé ela é morta, junto com a minha obra. Né? Então Deus quer que nós venhamos ser, né, uma igreja que partilha, uma igreja que mata a fome do outro, que veste, que calça, né, que edifica. Então nós devemos adorar junto, crescermos juntos, partilharmos juntos, né, sermos unânimos, né, termos comunhão, né, sermos ali unidas, né, em tudo. Não um crente, uma igreja cheia de contenda, de briga, de disse-me-disse, de cara feia, uns querendo ser melhores do que os outros. Não vai agradar ao Senhor. Amém, meus amados? Então, né, esta é a lição de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, nós vimos nessa lição que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra, né? Ela foi chamada, né? Nós somos chamados para sermos sal e luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como sal, nós devemos, né, salgar, né, o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Nós temos que dar sabor, né, salgar e dar sabor a esse mundo que está corrompido. E como é que nós vamos dar sabor? Com a mensagem da cruz, levando a mensagem da cruz. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E como luz, né, nós devemos resplandecer nas densas trevas que cobre o mundo sem Deus. Então, esse mundo aí está sem Deus. Mas nós somos igreja. Né? E como igreja, nós devemos resplandecer aonde? Nas densas trevas. Temos que resplandecer.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido e produzir discípulos e transformá-los em adoradores. Então, esta é a missão da igreja. A igreja, ela cumpre com a missão a qual foi chamada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, como é que nós, como é que a missão da igreja ela é exercida? Ela é exercida por meio da pregação do evangelho e aprove a Deus, salvar os crentes pela loucura da pregação. Está em 1 Coríntios 1, 21. E qual é o sentido do substantivo discípulo? O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. Então, o discípulo é alguém que foi instruído ou treinado em alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que é adoração? No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. E tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Porque hoje, muitas das vezes, os louvores são tudo, homocêntrico. Não é mais cristocêntrico, Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o mar e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Os louvores antigamente era assim, Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Então os louvores eram assim, era tudo cristocêntrico. Cristo, ele estava no centro de tudo, no centro da igreja, no centro da vida do homem, no centro, ele era o centro. Hoje não, hoje os louvores é homocêntrico, é voltado para o homem, é voltado somente para o homem, Então, se Deus me der, Deus tem que me dar o tempo todo, voltado agora para a vontade e o querer do homem. As músicas de hoje é assim. Mas antigamente a gente chegava na igreja e a gente já ouvia, nos anos 90, cantar esse louvor. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus, E não há mesmo. Glória a Jesus. Qual é o sentido da palavra comunhão? O seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Temos que ser parceiro um do outro, temos que participar, temos que ter comunhão. Aleluia. Aleluia espiritual, aleluia. O que a igreja não pode esquecer para exercer a sua fé de maneira bíblica. Então, a igreja não pode esquecer de exercer a sua fé de maneira bíblica. A igreja não pode esquecer dos mais carentes. Então, nós não podemos, de maneira alguma, nos esquecermos dos mais carentes. Temos esse papel, de cuidar, ensinar, discipular, cuidar, dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espero que vocês venham gostar. Compartilhe, se inscreva e deixe o seu comentário. E até aqui nos ajudou o Senhor. E até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.